Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula do treinamento de Angular. Na aula de hoje iremos criar o nosso primeiro componente. Vamos lá então, Visual Studio Code, com o nosso terminal aberto, eu vou utilizar as teclas Ctrl+C para a gente finalizar a nossa aplicação, até para mostrar para vocês no navegador. Pronto, não está mais em funcionamento. Visual Studio Code, para a gente poder criar um novo componente, é bem simples. Vou dar um zoom aqui. Vamos utilizar os comandos ng, g, c. ng vem de Angular, g de Generate e c de Component. Então, vamos gerar um novo componente. E o nome dele será Componente 01. E podemos dar um Enter. Componente gerado, vamos dar uma olhadinha lá no nosso explorador de arquivos. Notem que na pasta src há uma pasta chamada app e dentro de app foi criada mais uma pasta de nome Componente 01. E dentro dessa pasta nós temos 4 arquivos, um CSS, um HTML, um TS e o nosso spec.ts. Só para a gente poder saber, o CSS é para estilos, HTML, estrutura, o TS vão ter as regras de negócios, então variáveis e funções. E o spec.ts é um arquivo para a gente poder realizar testes. Importante, quem for membro do canal vai ter disponível um módulo de testes aqui no Angular. Então, esse arquivo spec.ts será utilizado, tá bom? Bem, o que nós temos aqui de estrutura? No arquivo CSS, a gente não tem nada, está vazio. No arquivo HTML, vai ter um parágrafo contendo o nome do componente e o termo works, que basicamente significa componente 1 funcionando. No arquivo spec.ts, nós temos um exemplo de como realizar um teste e no último arquivo, no TS, nós teremos aqui uma estrutura um pouquinho mais complexa. Olha que legal. Aqui a gente tem o seletor, que é o nome deste componente. Eu até vou dar um Ctrl+C, porque eu vou utilizar daqui a pouquinho. Eu tenho algumas importações, eu tenho a referência do arquivo HTML e também do arquivo CSS. E aqui embaixo nós temos a estrutura da nossa classe. E aqui nós teremos futuramente o uso de variáveis e funções, tá bom? Bem, como é que a gente chama este componente? Bem simples, ó. Procurem o arquivo app.component.html. A gente vai apagar toda essa estrutura. Então, Ctrl+A e apago. Sinal de menor, Ctrl+V, sinal de maior. Então, é como se fosse uma tag HTML. Estamos referenciando o nosso componente. Se eu salvar, vocês vão notar que há um erro. Por quê? Nós temos que importar este componente na nossa aplicação. E como a gente faz isso? Bem simples. Onde temos este erro, eu passo o cursor em cima e notem que eu vou ter um link Quick Fix. Posso clicar e selecionar a opção Import. Foi aberta aqui uma aba app.component.ts. Então, cada componente que nós formos utilizar, a gente vai ter que fazer a importação aqui em cima e em seguida, aqui na linha 11, onde eu tenho imports, eu faço a referência daquele componente, tá bom? Bem, fazendo isso, a gente pode abrir o nosso terminal e executar o nosso projeto ng espaço S, Enter. Projeto em execução, navegador, atualizo. Vou dar um zoom, olha que beleza, componente 01 works. Então, conseguimos exibir o nosso primeiro componente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido. Qualquer dúvida, por gentileza,
comentem aqui embaixo. Não esqueçam de dar aquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima!